Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do Rio. Na edição de hoje, vamos falar da investigação do caso Marielle Franco. Hoje, novas testemunhas estão sendo ouvidas no Tribunal de Justiça. Barcos encalhados, donos de embarcações sofrem com o cemitério de navios na Baía de Guanabara. Vamos falar também sobre a polêmica das charretes em Petrópolis. Sem poder circular com os cavalos, os charreteiros surpreenderam substituindo os animais por carros. Tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana, vem frio por aí. E claro, as dicas culturais do Divirta-se. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Eu te espero. Acontece neste momento a segunda parte da audiência de instrução e julgamento de Rony Lessa e Elcio Queiroz, réus pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A viúva da vereadora Marielle Franco, Mônica Benício, foi a primeira a ser ouvida na segunda parte da audiência de instrução e julgamento do sargento reformado Rony Lessa e do ex-PM Elcio Queiroz, acusados pelas mortes da parlamentar e do motorista Anderson Gomes. A característica do depoimento ela é sigilosa, né, de acordo com o processo, mas dentro do esperado, do possível, a gente está aí caminhando, infelizmente não no ritmo que a ansiedade pessoal gostaria, mas com algum otimismo. Mônica foi ouvida como assistente de acusação. Além dela, foram convocados a depor o delegado Gineton Lages, ex-titular da Delegacia de Homicídios e quem comandou a primeira parte das investigações, uma perita da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público Estadual e um policial civil. Todos como testemunhas de acusação. Rony Lessa e Elcio Queiroz acompanham por videoconferência. A primeira audiência aconteceu no dia 7 de junho, mas por causa do grande número de testemunhas, o juiz optou por dividir a fase de instrução em duas etapas. Só depois que todas as testemunhas de acusação e defesa forem ouvidas é que Rony Lessa e Elcio Queiroz serão interrogados. A audiência, no entanto, ainda será marcada. Os dois réus estão presos na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. A pedido do Ministério Público do Rio, a Justiça autorizou que uma empresa israelense desbloqueie os aparelhos celulares apreendidos com Rony e Elcio. O objetivo dos investigadores é acessar os dados armazenados nos dispositivos. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen, participou de um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele falou sobre a paralisação das investigações baseadas nos dados compartilhados pelo COAF. Eduardo Gussen falou sobre o fortalecimento das estruturas que compõem o Ministério Público do Estado e a função do órgão como agente social. Gussen também criticou os interesses privados dentro da administração pública. Quando alguma autoridade, seja essa autoridade do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, toma uma decisão que beneficia A, B ou C, que atende a determinado interesse privado, interesse particular, ele ainda está ligado à cultura do patrimonialismo. O procurador afirmou que o Ministério Público do Rio paralisou todas as investigações que partiram de dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A decisão foi após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu os inquéritos abertos a partir de relatórios dos órgãos de controle sem autorização judicial. Toffoli atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, investigado pelas movimentações atípicas em seu gabinete, quando ainda era deputado estadual no Rio. Eduardo Gussen disse que o Ministério Público quer levar ao Supremo esclarecimentos sobre como as informações fornecidas pelo COAF são utilizadas nas investigações. O ponto aí a ser analisado é se a instituição pode conduzir da forma que vinha conduzindo ou não. É isso exatamente que o Pleno do Supremo Tribunal Federal vai avaliar e vai balizar. Essa é a pretensão do Ministério Público, que esse tipo de análise prossiga como até aqui foi. Ao vivo, Natasha Franco traz informações sobre o uso dos patinetes elétricos. Boa noite, Natasha. As novas regras entram em vigor hoje, é isso?
Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Sim, elas entraram em vigor hoje. A partir de agora, quem passa a fiscalizar o uso do patinete eletrônico é a Guarda Municipal. A gente lembra que a regulamentação do uso do patinete veio com um decreto do município do Rio de Janeiro. Portanto, aqui na cidade começam as regras que eu vou detalhar agora. Primeiro, você precisa ter mais de 18 anos para andar de patinete elétrico. As primeiras 9 viagens ou os primeiros 45 minutos de uso vão ter a velocidade reduzida para 12 quilômetros. Quando você aprender a utilizar esse equipamento, aí sim a velocidade máxima pode chegar a 20 quilômetros por hora. Mas atenção, usuários, se a Guarda Municipal estiver fiscalizando e você estiver descumprindo as regras, você pode ser responsabilidade civil ou criminal em relação ao que você está fazendo. É importante dizer também que o uso do capacete não é obrigatório, mas vai ser recomendado pelas empresas todas as vezes que você estiver usando o patinete. Além disso, é proibido andar nas calçadas com o patinete eletrônico. É apenas permitido que você use as ciclofaixas, as ciclovias, pode andar também em parques abertos e também nas áreas de lazer, nessas ruas, quando são fechadas para a área de lazer. Estacionar também é um grande problema hoje com o patinete eletrônico. Muitas pessoas acabam deixando eles jogados em meio à calçada e aí, nesse caso, a regra é que você tem que deixar pelo menos 2 metros de calçada de distância entre o patinete e o restante da calçada para que as pessoas consigam circular por aí. Portanto, a partir de agora, a Guarda Municipal começa a fiscalizar e a gente lembra que é o usuário que tem que seguir as regras para que a convivência entre pedestre, patinete, bicicleta e carro seja a melhor possível. Yasmin. Obrigada, Natasha. E a seguir, embarcações abandonadas atrapalham a navegação na Baía de Guanabara. Os cascos no fundo do mar costumam aparecer durante a maré baixa. Foi encontrado em Petrópolis, na região serrana do Rio, o corpo do paulista de 29 anos que estava desaparecido desde o dia 3 de julho. Familiares de Daniel Barzinski, de 29 anos, estiveram no Instituto Médico Legal da cidade para liberar o corpo. Ele saiu de casa no bairro do Pacaembu, em São Paulo, na manhã do dia 3 de julho. Levou apenas uma mochila e não disse para onde iria. O corpo do Daniel foi encontrado debaixo deste viaduto que fica na subida da Serra de Petrópolis, na BR-040. Estava num estado avançado de decomposição e com uma perfuração no peito. Ele foi identificado pela polícia através de uma tatuagem, mas foi o exame de papiloscopia que comprovou a identidade dele. Durante o mês em que ficou desaparecido, a família só recebeu informações de que o músico havia passado por Diadema, na Grande São Paulo, e que teria feito um saque para comprar uma passagem de ônibus para o Rio de Janeiro. Daniel era portador de transtorno bipolar, tinha histórico de distúrbios psicológicos e tomava remédio controlado. A polícia realizou buscas durante todo o dia para obter mais informações sobre o caso e o autor do possível crime. A Polícia Civil não irá descansar enquanto não descobrir as circunstâncias e a autoria do delito. Pedimos auxílio da população, caso tenha alguma informação relevante, alguma pista que possa auxiliar o trabalho investigativo. Tanto por meio do Disque Denúncia, pelo telefone 2253 1177, ou por meio do telefone da 105 DP, investigação realizada por essa unidade de polícia judiciária, pelo telefone 2291 0816. E um agente penitenciário foi feito refém durante uma rebelião na tarde de hoje no presídio Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense. O Serviço de Operações Especiais foi acionado, os detentos foram levados ao pátio da unidade e os agentes fazem uma varredura nas galerias. O grupamento de intervenção tática permanece no local e ainda não há informações de feridos. Embarcações abandonadas têm atrapalhado a navegação na Baía de Guanabara. Os donos de barcos reclamam das carcaças espalhadas no local que mais parece um cemitério de navios. Veja agora na reportagem do Fernando Davi.
A bela paisagem, com a ponte Rio-Niterói ao fundo, não esconde os obstáculos que se tornaram uma tormenta. Cascos no fundo do mar que só aparecem na maré baixa, pequenos pesqueiros que se acumulam nas margens e embarcações maiores, como essa draga, usada, por exemplo, para remover sedimentos e rochas do fundo do mar, encalhada em um dos canais por onde passam os marinheiros. Eu pesco desde os 12 anos com meu pai e meu pai sempre me orientou. Onde que tinha embarcação no fundo, tem que ter o mínimo de cuidado, né? Passar para não esbarrar. Risco de botar a embarcação no fundo, furar o casco, entrar água. Olha, a gente nessa embarcação menor, com cuidado, devagarzinho, vai manobrando e consegue passar pelo canal. Mas para navios maiores, essas carcaças representam um verdadeiro perigo. Dependendo de onde tiverem sido abandonadas, inviabilizam a navegação. Aqui nesse trecho, são tantas carcaças amontoadas que mais parece um cemitério de navios. Navegamos pela Baía de Guanabara por 45 minutos e chegamos até esse imenso cargueiro, abandonado há cerca de 3 anos, bem no meio da baía. Há 3 anos atrás nós reparamos esse navio parado, já vimos vários rebocadores tentando rebocar ele. Quando chegamos aqui com o drone, as filmagens revelaram que ele está sendo todo depredado, está sendo destruído. Do alto, é possível perceber que várias embarcações foram alvos de invasores e saqueadores. Flagramos 2 homens no deck de um dos barcos. O ambientalista Sérgio Ricardo fundou na década de 90 o movimento Bahia Viva. Ele calcula que atualmente entre 100 e 150 embarcações estejam abandonadas. Esse lixo náutico, ele tem pelo menos 2 grandes utilidades. Ele precisa ser retirado com segurança do meio ambiente, do fundo da Baía de Guanabara, tá? E pode ser utilizado como sucata, através de um processo de reciclagem, ou para instalação de arrecifes artificiais. Procurados, o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, a Capitania dos Portos e a Prefeitura de Niterói ainda não se pronunciaram sobre o caso. Está cada vez mais comum o furto de tampas de bueiros na cidade do Rio. E os buracos que ficam abertos pelas ruas e calçadas acabam causando acidentes. Para caminhar no Rio é preciso redobrar a atenção. No último domingo, a Gleice saía dessa igreja em Santa Teresa à noite, quando não enxergou um bueiro destampado e caiu com um pé no buraco. Meu esposo teve que me levar para o Souza Guiar porque meu pé inchou e eu tive que fazer raio-x para ver se teve alguma fratura. Graças a Deus não teve nada de muito grave, mas acabei torcendo o pé. No decorrer de Santa Teresa inteira tem vários buracos, tá um caos total. Na semana passada, uma situação muito parecida aconteceu com um homem na zona portuária do Rio. Ele andava pela Avenida Rodrigues Alves quando caiu em um bueiro de 4 metros de profundidade. O descaso se estende ainda para a zona norte do Rio. Esse bueiro destampado, por exemplo, se encontra em frente a um ponto de ônibus e a pouquíssimos metros de uma das entradas do estádio Maracanã. A Secretaria de Conservação afirma estar realizando uma pesquisa de mercado para substituir as tampas de ferro por outro material com menor valor comercial no intuito de diminuir os furtos. Em alguns pontos da cidade, depois de meses, os bueiros começaram a receber reparos e estão interditados pela Prefeitura. Desde 2017 até o primeiro trimestre deste ano, foram quase 7 mil reposições. A área mais prejudicada é a região da Tijuca. Nessas imagens veiculadas em fevereiro desse ano, aqui no Jornal do Rio, é possível ver o momento em que criminosos roubam tampas de bueiros na rua 28 de setembro, em Vila Isabel. Rápido intervalo, a seguir a gente fala da polêmica das charretes em Petrópolis e também a previsão do tempo para o fim de semana. Voltamos já já. Petrópolis, região serrana do Rio, o tradicional passeio de charrete com uso de tração animal foi proibido em março. Sem poder então circular com os cavalos, os charreteiros surpreenderam. Veja na reportagem da Camila Greco. Hoje a charrete que seu Carlos comprou há menos de um ano está parada no quintal de casa. Custou R$25 mil. Para comprar, ele deu o carro da família de entrada e até hoje paga taxas de R$500 mensais pelo parcelamento. Isso quando sobra dinheiro. Desde março, sem poder circular para sustentar a família e cuidar dos cavalos que estão parados, faz pequenos serviços. Eu estou vendo bico. Às vezes pego um servicinho de servente pedreiro aí,
Às vezes pego um jardim para ajudar, para limpar. É isso que eu estou fazendo. Os petropolitanos decidiram pelo fim do uso de cavalos nas charretes, através de um plebiscito votado em outubro de 2018. Desde março, quando o decreto foi sancionado, charreteiros estão desempregados, à espera de uma resposta da prefeitura, que, ao determinar o fim do serviço, prometeu substituir os animais por veículos elétricos. Mas até agora, os charreteiros afirmam que contam apenas com uma cesta básica por mês. Só uma mini cesta básica. Conta de luz que eu quero pagar, água que eu quero pagar, comprar pão, leite, como é que fica? No último domingo, depois de meses parada, Adalberto botou a charrete para circular, em forma de protesto. Mas desta vez, sem os cavalos. Rodou gratuitamente com visitantes, mas os passeios não foram muito longe. Foi assim que seu Adalberto colocou a charrete na rua no último domingo, com cinto de segurança para os visitantes e presa ao carro da família através daquele engate. Ainda assim, ele foi proibido de circular e agora não sabe mais o que fazer para exercer o trabalho que herdou de outras gerações da família. Sem autorização para circular assim, ele afirma que os guardas pediram ainda que ele retirasse a charrete da praça. Esta família veio do Espírito Santo e foi embora mais uma vez sem o passeio. Primeiro cheguei a ver, mas como foi uma passagem muito breve, a gente não conseguiu passear na charrete, né? E agora eu vim para tentar e não conseguimos de novo. A decisão de não ter mais os animais nas ruas divide opiniões. Eu sou contra por causa dos cavalos, mas também nós temos que pensar do lado humano. Eles precisam de um apoio. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que já encaminhou à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres um projeto para regulamentar o uso das charretes elétricas. A área técnica do Departamento Nacional de Trânsito vai analisá-lo. Fim de semana batendo a porta e eu chamo a Natasha Franco para falar da previsão do tempo. Natasha, sábado e domingo com temperaturas baixas, é isso? Exatamente, Yasmin. O vento que estava logo no primeiro bloco, quando a gente falou pela primeira vez, já mostra que essa frente fria está chegando. A gente está na Barra da Tijuca agora, está ventando muito, por isso essa frente fria que vai vir com uma massa de ar polar vai mudar o tempo aqui no Rio, pelo menos até a segunda-feira, com previsão de chuva até a segunda-feira e caindo bastante as temperaturas, variando aí entre 24 e 13 graus de mínima aqui no Rio de Janeiro. Por isso, a Marinha emitiu um alerta de ressaca que vai começar daqui a pouco, às 9 horas da noite dessa sexta-feira, e só deve terminar às 9 horas da manhã do domingo, com ondas chegando até 3 metros de altura. E essa previsão para o final de semana, com chuva aqui no Rio de Janeiro, é bem diferente do que a gente teve durante toda essa semana. Essa sexta-feira registrou a tarde mais quente do ano, com a temperatura batendo na casa dos 35 graus. Mas a situação para o final de semana vai ser de friozinho, Yasmin, todo mundo encasacado, em casa vendo um filme vai ser a melhor pedida. Tá certo, obrigada, Natasha. Uma parada aqui no Jornal do Rio. A seguir tem as dicas culturais do Divirta-se para o seu fim de semana. Vamos às dicas culturais do fim de semana. Vem aí o Divirta-se. Só esse final de semana, a Disco desembarca no Teatro Carlos Gomes com o musical frenético Dancing Day. As apresentações acontecem até domingo. E a carreira da madrinha do samba é exaltada no teatro. O espetáculo Andança Beth Carvalho Musical conta os 50 anos de estrada da cantora com músicas ao vivo e as histórias dela, que marcaram o mundo do samba. A trajetória da dança popular ganha espaço no Teatro Rival amanhã com Carlinhos de Jesus no espetáculo Isto é Brasil. E a convidada especial é Ana Botafogo, 7h30 da noite. As joias do balé russo chegam ao Rio no Teatro Village Mall. A apresentação do Gala Balé Internacional traz para o palco os maiores nomes da dança no mundo para um repertório de clássicos, do Lago dos Cisnes ao Quebra-Nozes. No Teatro Odisseia tem Dai, uma das revelações do novo pop brasileiro. E ela traz o novo CD para o palco no sábado, 5 da tarde. Vai ter festival medieval gratuito no Aterro do Flamengo com o show da banda Líria. É sábado e domingo. O evento começa sempre meio-dia e o grupo sobe sempre às 4h30 da tarde no palco para muito metal.
E que tal um sábado de games com a criançada? É o Super Haka Kids, que rola na Lapa de graça. A ideia é mostrar que os eletrônicos também podem educar e até ajudar a aguçar o conhecimento de história e matemática. Olá, pessoal do Divirta-se. Nós gostaríamos de convidar todos vocês para vir assistir ao espetáculo Malala, a menina que queria ir para a escola, aos sábados e domingos às 15 horas no Teatro Prudential. Para a criançada também tem o Príncipe Poeira e a Flor da Cor do Coração, lá no Oi Futuro. O espetáculo infanto-juvenil fala sobre diversidade, a amizade e a tolerância. Unidos pelo Rei do Baião, uma homenagem a Luiz Gonzaga, que partiu há 30 anos, acontece no Clube dos Democráticos na Lapa, daqui a pouco, 10 da noite, com muito forró e arrasta-pé. Lá no circo também tem Maria Gadu. Ela está comemorando vários marcos na carreira. 20 anos de estrada e 10 anos desde que lançou o primeiro disco. É hoje, portões abertos, 10 da noite. E a gente encerra o Divirta-se com Paulinho da Viola. O cantor e compositor traz para o palco do Vivo Rio grandes sucessos e surpresas, que só um fã de Paulinho pode entender. Divirta-se! A gente fica por aqui, obrigada pela companhia. O Jornal do Rio volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Boa noite e um ótimo fim de semana. Tchau. Tua mulher vai embora.